Jorge Vale, Oi, A Vida Além do Véu. Sexta-feira, 22 de março de 1918. Nesta noite vamos continuar nosso tema dos princípios que emergem de estudos que proveitosa ordem, da proveitosa ordem do universo, da criação, da forma que pudermos continuar sobre manifestação que lhe descrevi. Falei do princípio da espiral, da operação das forças, e agora vou falar de outro princípio que aprendemos. Em todo o departamento da vida criadora há um impulso latente com a qual aqueles que são encarregados de conduzir o desenvolvimento devem contar e se adaptar. Essa influência contrária tem origem antiga devido ao efeito dos esforços daqueles que esquematizaram, aperfeiçoar a manifestação divina na matéria. Havia naquele tempo, muito tempo atrás, alguns que tinham em mente tomar um atalho à perfeição e outros que escolheram o caminho mais longo. Estes dois grupos não entravam exatamente em conflito, mas a variação de seus esforços extrapolou de alguma forma, e a confusão que se seguiu causou tudo que hoje o homem chama de mal. Todas as coisas estão seguindo em direção à perfeição, mas tão grande é o campo de atividade que o período deve ser necessariamente longo, se o contarem em dias ou anos. Do ponto de vista destes que estão na presença de Deus, não é longo nem curto, mas um evento contínuo, como um rio. Quando considerado como uma unidade que avança da fonte ao mar, você verá como esta diversidade no desenvolvimento da criação surge mesmo nos reinos mais exteriores, nas quais sua atual consciência terrestre atua, porque a própria Terra é espargida e quase toda feita disto com as tentativas anteriores de sabedoria que evoluíram até o presente. Até o presente acúmulo. Por outro lado, de faculdades que ainda estão no processo de desenvolvimento e por outros dos materiais que serviram para seu propósito no grande esquema do progresso e foram postos de lado como refúgio à medida que a vida tornou-se mais refinada e necessitava de instrumentos mais delicados e intricados para sua expressão. Mas enquanto isto é verdade sobre algumas destas ruínas das eras passadas, outras testemunham o fato de que, em alguns casos, uma direção foi tomada e levava a um impasse onde o ímpeto para frente encontrou o veículo inadequado para sua expressão, tornou-se restrito, o pulso vital foi ficando fraco, caiu em inércia, aquela linha de atividade evolutiva chegou ao fim. Aqueles grandes mamíferos e répteis dos quais têm os remanescentes em forma fossilizada eram maravilhosos produtos da energia criadora, muito habilmente empregada. Mas quando vistos do mais avançado ponto de vista deste atual estágio de evolução, eles pareceram ruins e fruto do trabalho artesanal desajeitado. Apesar disso, é bom lembrar que alguns deles foram grandes blocos que foram usados no assentamento das fundações sobre as quais um templo muito enfeitado de energia viva e progressiva está ainda hoje sendo construído. E ao se contemplar estas fundações, pode-se estimar quanto este prédio progrediu em desenho. E também se pode perceber quão alto é o pé direito daquele andar no qual agora vocês estão para admirar a paisagem dos céus distantes naquelas regiões do espaço, onde ainda estão evoluindo o trabalho de outras grandes hierarquias que hoje estão em seu próprio caminho, mobiliando novos mundos no estágio em que a Terra estava quando estas fundações de vida atual foram construídas. Agora, o mais adiantado princípio do qual falo é: o curso do desenvolvimento deve tomar uma linha dupla de direção. Essa direção deve ser primeiramente para fora da unidade, para a diversidade de expressão, como já explicamos. Mas também ao longo desta linha de movimento deve seguir sua gêmea, que é que o progresso tome a direção do espiritual sempre no sentido da matéria. É como dois corredores correndo seu caminho lado a lado. Um é chamado da unidade para a diversidade e o outro é chamado do espírito para a matéria. Estes dois devem manter-se juntos passo a passo. A nenhum deve ser permitido que ultrapasse o outro, porque não correm para vencer, exceto para vencer atingindo a meta externa juntos. Houve aqueles que esquematizaram encurtar este curso, suspendendo prematuramente a tendência antes que todo o caminho externo fosse cumprido, fazendo voltar novamente o desejo de vida criadora para dentro em direção ao espírito antes que o posto mais externo tivesse sido alcançado e circundado.
Este posto é a expressão material desta atividade criadora que seus cientistas chamam de universo. Não é o universo em si, é a expressão mais exterior de uma manifestação mais interior, de um ciclo ainda mais profundo de desenvolvimento, atrás do qual aqueles senhores da criação que, por sua vontade energizante, guiam a grande frota de sistemas solares em sua viagem através do espaço, da matéria em direção ao porto onde inverterão seu curso e mais uma vez retornarão para o seu lar. Mas quando isto acontece, não será preciso navegar no retorno sobre sua porta da ida, sobre sua rota da ida, porque tendo acumulado em suas atividades toda a riqueza de múltiplas expressões de vida, conforme foram atravessando o tempestuoso curso externo, agora deve navegar para a casa por mares ensolarados, marinheiros mestres, todos eles, e príncipes, eles próprios, que enfrentaram e venceram, eles que, quando iniciaram, eram apenas remadores e estivadores. Agora foi quando alguns dos grandes senhores criadores programaram encurtar aquela viagem que o desastre aconteceu. A frota já havia viajado algumas eternidades, e então voltou no meio do oceano, navegando a velas plenas. Neste lugar, há ventos fortes e mar agitado, e os navios perambularam tanto que alguns colidiram e quase afundaram juntos. Assim perceberam que deviam navegar com o vento a favor, e o curso foi mais uma vez retomado para seu destino original. Bem, a frota chegou até aqui, mas os navios estão danificados no casco e com as velas rasgadas e com muitas evidências das tempestades que enfrentaram no caminho. Para tornar mais claro o que eu queria dizer-lhe, o oceano é o reino do ser expressado em expansão exterior da mente do infinito e do único um. A frota é o universo que foi trazida à existência por seu comando e pelos senhores criadores de quem falei. O porto no qual o curso exterior deve terminar é a atual expressão material do universo, onde vocês se encontram atualmente. O curso em direção ao lar é este em que atualmente estão, porque o ponto mais externo foi atingido e justamente agora está sendo circundado. É o circundado, este ponto é a saída dos recipientes de proteção da inércia da matéria em direção ao elemento mais ativo do mar aberto, que é a causa do grande desassossego em todas as direções na atualidade. Logo as velas vão em funal, partirão equilibradamente de bom bordo a boroeste do casco. Os cascos vão se pôr a caminho de casa, e tanto os oficiais como a tripulação agora com destino ao lar estarão em alegre disposição, e sempre enquanto a frota sulca o oceano do ser, mais e mais próximo estarão do porto de onde partiram tantas eras atrás. E a felicidade e a paz vão se unir a eles à medida que andarem de encontro às boas-vindas que os esperam a bom bordo, muito longe a leste, onde a luz já está rompendo a aurora e o sorriso de Deus é visto. Pergunta: quando o problema começou, Arnel? Quero dizer, em qual estágio de progresso estes senhores criadores começaram a errar? Resposta: há muito mais tempo atrás do que sou capaz de indicar, meu filho. Também, apesar de que, sob seu ponto de vista, parece que eles tenham errado em suas considerações. Não é necessário que assim seja. Estou além de você na linha do progresso, mas um pouquinho só. E entretanto, eu e aqueles que são meus companheiros aqui parecemos enxergar o que chamaremos de eu será visto desta forma apenas quando chegarmos no porto. Não deveríamos considerá-lo agora. O que vemos e pensamos ser o mal e o imperfeito é somente a volta mais externa das pequenas ondas da praia, na praia pedregosa de uma minúscula ilhota, um grão no meio de um oceano que é infinito. Estas pequenas ondas parecem estar na arrebentação, mas voltam para sua grande mãe apesar disso, e voltam novamente a ser bem oceano, nem mais nem menos. Como não podemos avaliar a profundidade de seus abismos e a majestade de seu ser tão repleto através de uma casca de ovo lotada de espuma bordejando um pedaço de terra, também não podemos estimar a sabedoria dos grandes pelo pouquinho que conseguimos sentir de sua infinidade. Uma formiga diz para outra:
Nós, meu irmão, somos mais sábios que a pulga, pois ela é nosso escravo para atender às nossas necessidades. Sim, disse a outra, mas uma formiga comedora chegou por aquele caminho e toda a sabedoria das outras deu em nada. Esvaiu-se em segundo, pois a formiga comedora, enquanto se espichava para cochilar no sol, murmurou enquanto deitava. Não é toda a sabedoria que há, esta que eu aprendi enquanto vinha para cá. E veja, eu rodei isto tudo. Eu acredito que haja aqueles que tenham em si mais sabedoria guardada que eu. Se um homem fosse uma formiga em sabedoria, ainda assim haveria também aqueles que seriam mais robustos e com força para competir. Estes são mais lentos em chegar a uma conclusão e não menos sábios, meu filho. Arnel. Segunda, 25 de março de 1918. Tão distante, meu filho, apenas tocamos as franjas mais exteriores da vestimenta de Deus, a qual cobre ainda assim revela sua forma de luz e beleza, e podemos penetrar um pouquinho mais profundo, se você nos der sua mente, pois há coisas a serem ditas, e diremos o que podemos através de você, de acordo com a sua capacidade de transmissão de nossos pensamentos. Seria bom que os homens pudessem ser indulgentes conosco enquanto tentamos expressar a Deus e seu propósito nos eventos que vêm acontecendo em torno deles em seu curso diário de vida, porque estamos sempre íntimos nos assuntos de todos vocês e somos afastados pelos obstáculos que colocam entre a corrente de nossas energias e os seus objetivos no mundo. E nós, de quem falo, somos apenas pequeninos diante do grande esquema da vida, à medida que ela surge através das constelações, banhando todos no único grande mar de vida que preenche a eternidade com sua energia e não encontra portas que lhe barrem, onde quer que vá. Já lhe dissemos de alguns dos nossos feitos e das causas que são intermediárias entre o universo enquanto expresso em matéria, a grande fonte central de onde vem tudo que é e para o qual tudo retornará quando o grande campo for colhido, a casa da colheita for merecida. Agora, enquanto estivemos naquele grande saguão da coroa, ficamos encantados pela pressão sobre nós desta grande força, pois lá estava no alto o verbo manifesto, num Cristo de Deus, calmo, majestático, lindamente trajado. E repare, estávamos na presença dele e do que emanava pela sua presença e vinha do íntimo de seu ser. Tudo desconhecido para nós, exceto pelo que podíamos vislumbrar através dele. Assim sentimos esta corrente eletromagnética de energia potente fluindo para fora sobre nós através dele, de peso e medida, além de nossa capacidade de assimilação. Mas o que realmente entendemos é que ele estava ali para irradiar amplamente algo de sua luz interior e provinha de sua personalidade para nossa instrução, elevação e mais perfeita alegria. Enquanto a grande exibição dos departamentos criadores não estivesse completamente aberta em torno dele, ele permaneceu em perfeita imobilidade, como se sua faculdade total estivesse sendo pressionada até sua máxima tensão para nos produzir estas maravilhas. Quando o Ishi estava pronto e o grandioso quadro completo, ele suspirou e então apareceu um trono atrás dele, e muitos seres maravilhosos emergiram para a visibilidade. Ficaram atrás dele ali, parados em adoração. Ele se voltou e subiu os 7 degraus, sentou-se no trono e então diante dos degraus apareceu uma alameda que se estendeu em direção àquela parte das curvas das hierarquias que ficou diante da raça humana. Estes atravessaram a avenida e ficaram diante do trono, pararam com seu consentimento e inclinaram suas faces para baixo. Enquanto de seu reino, através dele veio o som de cantos e o tom de uma música, como se algum grande diapasão soasse do íntimo do espaço. Longe, distante, como se os mundos estendessem entre si cordas para tocar harpas e seus murmúrios viessem para testar sua unidade com aqueles que estavam na presença de seu Senhor. Então veio de trás do trono um príncipe radiante que ficou ao lado direito do Cristo e falou a estes que se aproximaram. Suas palavras foram bem distintamente ouvidas por nós, mas um hino vindo dos mundos distantes continuava, enquanto ele falava a todos que agora era o Cristo de Deus que vindicava no sacrifício que ele havia feito para a expressão de amor no universo de Deus inteiro. Nota do George Valeur. Aqui o poder falhou e não fui capaz de continuar. O poder falhou porque eu estava extenuado com o trabalho da paróquia.
trabalho da guerra, a dupla couraça, era demais para mim. Então eles interromperam repentinamente no meio da mensagem acima. Na quarta, 10 de abril de 1918, minha esposa, ainda usando a prancheta, fez a seguinte pergunta: por que a escrita com George parou? Então o pai dela respondeu através da prancheta: deixe-me explicar, George. Estava sentindo muito a tensão e desejou parar, particularmente enquanto fosse verão. O descanso foi necessário e será benéfico, mas ele não deve pensar que já está terminado. O que esgotou foi o ectoplasma dele, do médio. As hierarquias criadoras e o Cristo criador, o hino de Lamel, Terra, Marte e outros planetas, a esfera crística, parábola, o gato e o funileiro, o purgar nas esferas inferiores. Quarta, 19 de fevereiro de 1919. Nós que estamos com você esta noite somos daquele grupo que um ano atrás estava descrevendo a cerimônia no hall da coroa. Naquela época fomos obrigados a parar, como se lembra, porque você estava esgotado. Nós agora retornaremos o tema mais uma vez e continuaremos aqui agora. A primeira destas hierarquias a se aproximar em louvar o Cristo, aquela que o enviou, foi a da espécie humana. Então um arauto veio para lá e discursou a multidão reunida em seus vários departamentos. Estes eram diferenciados no desenvolvimento, alguns mais adiantados que outros, e a cada um ele falou por sua vez, a fim de guiá-los e encorajá-los em seu impulso para adiante no progresso evolutivo. Isto está muito resumido. Agora o próximo estágio da cerimônia, em torno do trono no qual o grande Cristo Criador sentou, apareceu uma nuvem de vapor. Muito linda era de se ver, à medida que as cores invadiam e misturavam-se lá dentro como uma teia tecida. Então lá de trás do trono e fora da nuvem, um círculo de raios foi irradiando na forma de um leque que se abria alto e largo, enquanto ele sentava na parte mais baixa entre eles. Eles eram azuis e verdes e âmbar. Estes raios eram projeções celestiais daquelas forças que são geradas dos departamentos materiais de seu reino, o reino fenomenal e substância da matéria, da qual a Terra e os planetas e as estrelas são feitos. Então a nuvem toda em movimento condensou-se em si mesma e seus variados matizes arrumaram-se de tal forma que quando se adensou na forma de um manto, vimos todos mais uma vez em seus próprios e apropriados lugares. Então, quando este manto desceu sobre ele e envolveu sua forma, enquanto ele estava imóvel sentado ali, foi muito bonito. A maior parte dele era azul, escuro e profundo azul, mas com um brilho em si. O debrum era dourado, e neste debruado estava uma borda que se espalhava pelo pavimento e se estendia pelas escadas. Esta borda era larga e dourada, prateada, verde com vermelho e âmbar. Nas duas linhas largas, na porta, na parte interna deste acabamento. A roupagem azul tinha em largos intervalos desenhos semelhantes a uma coroa invertida e tinha um colarinho de pérolas sobre os ombros. O colarinho brilhava com muitas matizes. Não era cinza pérola, mas como descrever a você, ela brilhava por si e emitia raios sobre sua cabeça, não obscurecendo sua face, mas emoldurando-a num halo de radiação. Visto em perspectiva com um pano de fundo irradiante, parecia um núcleo de onde aqueles raios eram emitidos, mas não era assim, exceto como parecia a nós. Sobre sua cabeça não havia coroa, mas apenas uma tiara vermelha e branca que prendia seus cabelos atrás da orelha. Algo parecido com o modelo de nosso diadema de reverência, do qual lhe falei. Pergunta: você é muito cuidadoso em passar-me estas cores em detalhes, Arnel. Qual é seu significado? Resposta: não posso dar-lhe os detalhes da explanação como lhe dei em detalhes as cores da forma que elas aparecem a nós, e eram tão lindas e dispostas intencionalmente em seus grupos, mas falarei por alto, e isto é tanto que você entenderia. O pano de fundo raiado era o universo da matéria que, para os que têm olhos e ouvidos, serve para expor a figura dele, o Cristo, a dar contraste ao aspecto benigno de sua aparição. O diadema coronário era a essência destilada da humanidade, tanto na Terra quanto dos que passaram para as altas esferas. Pergunta: ele era vermelho e branco. Isso tem significado? Resposta: sim, relembrava a transição da humanidade para
para fora das esferas de força, desejo, autoafirmação, para aqueles de sintonia com a única luz no qual todas as cores se fundem numa paz repousante, como aquelas que fizeram estes raios sintonizam-se em grupo. Esta é a transição do vermelho para o branco, e por isso aquela luz branca é a mais perfeita de todas e também a mais potente. Aqueles que não têm vontade de entender, veem uma porção nevada do Ártico, frio e parado. Mas aqueles que naquela luz veem seus matizes componentes, cada um com sua grande beleza e sua mistura, sentem o calor de seu brilho. E estes, seu branco, a luz é fria. Sem o branco, a luz é fria. A eles, dentro dela, está a cintilação do amor e da paz. Pergunta: você esteve na luz branca, Arnel? Resposta: não, meu filho, não totalmente, mas apenas no limiar daquele santuário, e ali somente cheguei com muita ousadia e muita força de vontade exercida para este propósito. Mas somente por uma vez e com permissão, não fui eu quem pus a mão na porta, mas um grande a serviço do Cristo Criador. Ele veio ao meu lado antes que eu falhasse em me sustentar na vontade de ver sua alta beleza naquele momento. Ele segurou meus ombros e lançou sua capa sobre mim diante dos meus olhos, então empurrou a porta um pouquinho, e por um momento segurou assim. Assim, com meus olhos sobreados e a forma velada por seu manto, vi e senti a radiação dentro daquele tão glorioso templo da presença. Aquilo me foi suficiente, meu filho. Eu sei que a espécie humana será um dia, quando ele tiver dado a todos a lição de suas energias operativas e tudo estiver consumado nele. Agora sua face está voltada para nós, os menores, e a raça humana atrás de nós, de quem somos os celestes escaramuçadores. Naquele dia ele se voltará e levará suas miríades redimidas em direção ao trono do Pai. Ele mesmo é verdadeiramente unificado com eles. Naquele dia também todo o vermelho do diadema ficará misturado no branco, e o branco brilhará um pouco mais calorosamente por esta mistura. Agora, meu filho, você me desviou e falei tudo isso pelo diadema coronário. Que mais direi do manto azul, e mais que isso, que o pano de fundo de essência material mostrava a forma e contorno dele, de seu manto e seu trono, que o diadema mesclava, unindo a humanidade da terra com a emanação do potencial da humanidade para seguir aos céus do espírito. Por isso a roupagem cobria todo o seu corpo, por meio de que toda a criação evoluiu para adiante. Desde que saída do Pai, naquela roupagem estavam misturadas todas estas grandes forças que movem, capacitam e vivificam a matéria e o organismo. Algumas delas você conhece: a eletricidade, éter, que não é somente inércia, mas tem uma força própria, magnetismo também, a força motriz dos raios de luz, e também outros mais sublimados. Todos eles se misturam em seu manto para esconder sua forma e, apesar disso, para delineá-la e ao seu trono. Pergunta: qual é o significado da coroa invertida? Por que invertida? Resposta: no lugar da coroa ele usava aquele ciclo vermelho e branco. Um dia ele usará a coroa em si, quando o ciclo tornasse todo branco e tiver sido absorvido no branco sincero de sua personalidade. Então o manto será elevado, espalhado, e assim flutuará em todo o céu, e então invertido será exibido como pano de fundo dele e de seu trono no lugar dos raios, o material que não será mais visto então. Aí também, quando naquele distante grande dia ele levantar-se para rever suas miríades mais uma vez sobre ele e em torno dele, estas muitas coroas deverão ser vistas, agora não mais invertidas, mas eretas. Elas são de diversos tipos de desenho, mas todas, então, em sua posição normal, apontarão para as distantes glórias, enquanto Cristo Marechal liderar seus redimidos e levá-los para a frente em sua brava formação. Arnel, quinta, 20 de fevereiro de 1919. Dali a pouco a capa azul tornou-se vaporizada e derreteu-se na atmosfera. Então o Cristo Criador sentou-se em seu trono, mas mudou de vestimenta. Sob seus ombros havia uma capa do mesmo azul profundo, mas caía em seus dois lados, e embaixo dele estava exposta uma vestimenta dourada que batia em seus joelhos e que caía um pouquinho ao lado quando se sentou ali. Estava cingido com uma larga cinta verde e dourada.
tendo uma bainha da cor do rubi. O diadema ainda estava sobre sua cabeça e no diadema uma faixa de estrelas cintilando, muitos matizes sobre ele. Em sua direita ele segurava uma coroa de metal duro e branco. Era a única coisa sobre ele que não tinha radiação e era para a mesma lembrança ser mais marcada por nós que a vimos. Agora ele levantou-se, depositou a coroa sobre os degraus diante de seus pés e ficou em pé para nos encarar. Por instantes ele falou de sua vontade para nós. Disse ele, abre aspas, apenas recentemente vocês viram o que há em meu reino. Entretanto há os que não podem vir para ver suas belezas íntimas como vocês fizeram. Naqueles distantes planos são capazes de pensar em mim apenas com seus pensamentos escuros, pois ainda não chegaram ainda a seu completo despertar. Digam a estes amigos bom lamel do atual estado e do próximo destino daqueles que estão tão afastados, fecha aspas. Então sobre o primeiro degrau do trono estava um homem que era daqueles que serviam e que tinham esperado em silêncio no outro lado das escadas. Estava vestido de branco, com um cinturão prateado sobre o seu ombro esquerdo e sobre suas costas. E ele então falou a nós estas palavras, enquanto ele as pronunciava. Sua voz parecia ser feita de muitas cordas musicais, não de uma nota apenas, mas de múltiplas. Os tons eram ressoantes. Tanto que flutuavam no ar sobre nós e passavam até atingir-se algum fio musical suave e ele respondesse. Uma e outra corrente aérea estava assim vibrando até que todo o firmamento ficasse tremulando com a música, como se milhares de harpas estivessem em seu trabalho harmônico. Todavia, nem por isso eram suas palavras menos claramente ouvidas, mas tornaram-se mais sintonizadas e descritivas, mais próximas da natureza das coisas e atos que elas significavam, mais cheias de corpo e substância, como se pegasse um quadro em preto e branco e pusesse em cores. Portanto, havia vida em sua canção e não somente música. Assim ele apresentou seu tema. Abre aspas. E se a sua presença parecesse estar afastada lá nos altos reinos de glória, perguntou, ele está aqui conosco, pois somos sua progenie, sua vida, e em sua vida vivemos. E se fôssemos a ele tão distantes naqueles planos onde a luz é escura, como ele vem a nós? Perguntou. Eles são ainda nossos companheiros e nós consanguíneos deles. E se eles não souberem onde sua vida está escondida, pela qual vivem extraviados? Pergunta. Sentem, procuram no escuro e agarram apenas uma pequena parte, mas fazem pelo menos isto corretamente. Estendem suas mãos cegamente com as palmas voltadas para cima. Mas em sua noite eles tropeçam e ainda vagueiam nas pegadas do caminho, enquanto que os que veem um pouco esperam o retorno destes errantes que veem menos ainda. E eles vêm vagarosamente em sua direção, mas como uma única companhia juntos. E se o caminho for longo, não deveremos nós também esperar sua chegada até aqui, para que eles e nós possamos caminhar juntos para frente, para cima, mais grandemente abençoados, no amor mútuo, dando e recebendo cada um ambos? Perguntou. Mas deveremos esperar e somente esperar enquanto eles em seu caminho tropeçam? Pergunta. Ou deveríamos ir e trazê-los como Cristo algumas vezes tirou sua roupagem de glória e vestido em roupas inferiores de trabalho, buscou estas ovelhas que se extraviaram. Quando estes se extraviaram e trouxe para a terra aquilo que a terra encontraria alívio naquele tempo passado? Pergunta. Isto seria os poderes do alto feito maravilha, e eles que pairam sobre os cosmos maiores que este nosso inclinaram-se profundamente diante dele, em devida reverência, prestando obediência ao Filho de Deus em sua humildade, porque eles que são tão grandes em sabedoria aprenderam agora mais profundamente ainda o quanto o amor combinava com o universo, e que todo o universo é amável de amor. E se forem fracos meus membros e cegos de visão? Pergunta. Ele é sua força e ele será seu luminar para liderá-los, a fim de que não mais tropecem mais, nem estejam mais perdidos finalmente.
E se não sabem destes reinos brilhantes, como nós conhecemos para nossa alegria, algum dia serão em regozijo conosco e nós com eles algum dia. Mas qual de nós tomará a coroa com a força designada para esta guerra? Pergunta. Quem ensaiaria colocá-la em sua cabeça? Pergunta. Porque é dura e pesada em seu peso de hoje. Então deixa aquele que é forte e simples em sua fé chegar aqui e pegar a coroa. E se estivesse em brilho agora? Pergunta. Será algum dia radiante com a luz que agora está escondida nele? Quando a tarefa estiver completa, algum dia havia um grande silêncio quando ele parou. Somente as vibrações da música ambiente paravam sobre nós, ainda nos acariciando, saudosa, chamando-nos ao silêncio até que o cantor tenha sido respondido. Quando nenhum deu um passo à frente, ninguém desafiando esta aventura, o próprio Cristo desceu e tomou a coroa e colocou-a em sua cabeça, afundando-a até a testa, já que é pesada. Sim, meu filho, é pesada sobre ele hoje, mas está agora começando a mostrar uma luz sobre ela que não havia até então. Então levantou-se e nos chamou. E quem de vocês vai comigo, meus companheiros? Perguntou. E quando ouvimos sua voz, nos ajoelhamos todos nós sob sua bênção. Arnel. Quarta, 26 de fevereiro de 1919. Pergunta. E o que é esta alta aventura da qual você falou, Arnel? Resposta. Estou para lhe falar dela, meu filho, e seja capaz de transcrever, porque é chegado o momento para aqueles que deverão encontrar em seus corações alguma vontade de entender os eventos desses últimos séculos. Você reparará que a concepção deste empreendimento não veio da Torre dos Anjos. Não, ele foi concebido eras atrás, nos reinos mais altos que este, que falei até agora. Em cada era, no começo, os mais elevados, assim são chamados, reúnem-se em conselho. Os resultados obtidos nas eras passadas são agrupados e dispostos diante deles. Ou das mais antigas eras, são apresentados em forma tabulada e resumida. Os de eras mais próximas são apresentados em maiores detalhes. Os das eras recentemente passadas por completo. Estes são considerados quanto à sua propensão pelos eventos acontecidos naqueles tempos na Terra. Então os planetas cognatos são ouvidos, e em seguida ambos, Terra e eles juntos. Assim o Conselho, reunido e sem pressa, chega a conclusões como se, quando colocado em forma operativa, a proximidade estará harmonizado com os atos de outras hierarquias, que têm em seu encargo a tutela de outros planetas além da Terra. Por favor, explique a expressão planetas cognatos. Resposta. Falo dos outros mundos que têm relação mais próxima com a Terra, tanto em grau de evolução quanto em tendência da mesma evolução. Estes planetas que seguiram com livre-arbítrio uma carreira muito semelhante à da Terra e também chegaram a atingir um grau intelectual e espiritual, mas de acordo com o da Terra, no presente estágio. Não somente o que estão mais próximos da Terra em termos de distância espacial, mas, como digo, no conteúdo intelectual e espiritual. Pergunta. Pode nomeá-los? Resposta. Poderia, mas abstenho-me, a menos que seja chamado a expor o óbvio. Veja uma frase em sua mente, da qual me aproprio para meu serviço. Para tocar para a galeria. A maioria de planetas que não são visíveis a vocês, apesar de estarem no alcance solar, que deve ser considerado na matéria. Há também alguns poucos que estão na fronteira desse sistema, mas obedecem à atração de outra estrela, e contudo são mais cognatos à Terra, e dois há que não estão no alcance do solar. Pergunta. Sistema solar? Resposta. Sistema solar sim, mas não somente nele, apenas materialmente em substância, porém também naqueles que sua ciência do presente não detectou, mas fará um dia. Mas isso é profecia, com a qual nada temos a fazer aqui. Portanto, estes dados estão bem selecionados, direi eu. A carta para a próxima viagem da Terra é determinada, comandos emitidos e lá vai a nave, livre das regiões mais rudes, proa apontada para o mar aberto. Pergunta. Que posição Cristo ocupa nestes conselhos? Resposta. Este conselho no singular você deveria dizer somente um conselho com encontros de era em era.
O pessoal do conselho não é estático em absoluto, apesar de que muda mais pouco no período de eras, de tão altos que são estes senhores criadores. Deles, o Cristo é o presidente. Pergunta: rei? Resposta: não escreveria isso, não. Rei dos céus inferiores, aquele céu no qual toma lugar a este conselho. Daquele conselho, presidente. Isto é delegado ao meu conhecimento somente, não pelo que tenho atingido empiricamente, mas do que veio a mim e a meus companheiros desta esfera, por transição através das esferas que se entendem acima de nós. Vê agora, ou devo continuar ainda? Pergunta: obrigado, Senhor. Penso que vejo o que quis dizer, tão bem quanto me seja possível. Resposta: bem, bom que diga sim, agrada-me. Porque nem eu, nem os do reino acima de mim, de forma alguma somos capazes de entender, apenas fazendo uma ideia do que são aqueles altos conselhos. Desse jeito, repassarei para você, e contente-se com isso, está bom. Agora deixe-me prosseguir. Você vê agora que ele, que é presidente do conselho, o filho eleito de Deus, é ele que dá a arrancada adiante para ver a aventura, isto é, aos olhos daqueles que trabalham comigo, como deveria ser, que ele tem em seus ombros a responsabilidade da decisão faz audaz para pôr em prática e assistir ao fim. Isto fez o Cristo. Hoje ele está em seu meio com esta atual missão, apenas cumprida até a metade, tendo tocado a terra e voltado para cima, em marcha para casa. Não divague sobre minhas palavras, estou quase dando-lhe deste tema mais detalhes. Isto foi uma flechada no touro. Deixaremos assim. Servirá como marca para que atinjamos nossa meta, a menos que nos percamos nos muitos meandros de nossa estrada. Este tem seu interesse, não deixam de ter instrução e muita beleza também. Mas o que nos concerne não é isso. Quer dizer-lhe da campanha, daquilo que se refere à terra. Deixamos o efeito dela nos outros mundos de lado e falemos apenas da terra, pelo menos no que é principal. Exceto isso somente. Você deve estar curioso para saber de outros planetas. Agora mencionarei Marte. Muitos pensamentos foram dirigidos anos atrás para aquele solitário planeta que tornou-se o primeiro lugar em interesse daqueles que não são da ciência, mas simples cidadãos. Não é isso, meu filho? Pergunta. Sim, penso que não está longe disso. Resposta. A razão é reflexo. As pessoas de Marte começaram isto. Elas enviaram uma ampla carga de ondas de pensamentos em sua direção e vocês responderam. Não mais que isso. A razão desta intercomunhão é encontrado no parentesco entre a população da Terra e de Marte. Alguns de seus astrônomos falam deles tão familiarmente que os chamam de marcianos. Isto os divertiria, como também nos dá um gostoso arrepio de alegria. Bem, aqueles que conhecem bem os marcianos dizem que estão bastante à sua frente em desenvolvimento intelectual. Não é assim, meu filho? Pergunta. Sim, é bem certo, eles realmente dizem isso. Resposta. Estão errados. A população de Marte está em algumas coisas na frente de vocês da Terra, em outras coisas não poucas, muito atrasados que vocês. Estive lá, sei disso. Mas nestas coisas vocês com o tempo deverão alcançá-los normalmente por sua ciência. E então eles serão de vocês, e vocês estarão mais justamente orgulhosos de conhecê-los. É por causa disso que frequentemente a gente se abstém e temos restrições em nossas línguas para conversação. É por isso que faço isso agora. Pergunta. Você disse que esteve em Marte. Resposta. Resposta. Tanto quanto os de Marte têm estado conosco na Terra. Veja, meu filho,
fazemos estas coisas aqui com muita eficiência. Eu sou de um dos que estão engajados naquele exército do Cristo na torre. Outros exércitos têm sido formados e outros ainda serão acrescentados mais tarde. Não é apenas um de todas as miríades que é mais cuidadosamente escolado para a única tarefa proposta. Vocês treinam seus exércitos da mesma maneira. Alguns têm deveres neste campo, outros naquele. Estava na hora de pôr em prática de minha parte aquilo que deveriam saber do estado e do progresso de populações atrás que não a minha da terra. Para este fim, tenho uma universidade e outra. Como dizem vocês, uma destas universidades era o templo do Monte Sagrado, uma na Torre e os 5 Domos, e outra em Marte. Pergunta: qual era o seu trabalho em especial? Posso perguntar, Arnel? Resposta: você fala no passado quando pergunta qual era. Minha tarefa está no presente. Estou nisto esta noite aqui com você, meu filho. E agradeço a você pela sua boa ajuda neste avanço, Arnel. Quinta-feira, 27 de fevereiro de 1919. Pergunta: os eventos que acabou de relatar ocorreram na esfera 11, pelo que entendi. É assim mesmo, Arnel? Resposta: é assim mesmo, meu filho, de acordo com a enumeração das esferas que meu senhor Zabdiel deu a você. Vejo o todo de sua pergunta. Vejo que está mal formada em sua cabeça. Tratarei disto agora e clareará sua mente, então, minha narrativa. Já lhe disse que a concepção deste empreendimento tem sua gênese não na esfera 11, mas em reinos muito mais elevados. Você leu da esfera crística, é uma entidade real, mal entendida por alguns de uma maneira e de outra forma por outros. As esferas são constituídas por conter e limitar, e não para serem passíveis de tabulação rígida pelo seu hábito filosófico de pensar. Se nós ou outros falarmos deles, deveremos dividi-los e classificá-los. Entretanto, isto é feito para o nosso melhor entendimento. Mas o método de classificação é de aceitação universal. Não há dogmas entre nós. Entretanto, se você pesquisar sobre uma fraseologia exterior, encontrará certa concordância entre os que transmitiram suas mensagens. Alguns dizem que há 7 esferas e a 7ª é a do Cristo. Bem que seja, Zabdiel e eu falamos das esferas acima da 11ª. Agora, como nós as demarcamos, a do Cristo seria 2 setes e 1. Desta forma, 2 destas esferas não fazem uma daquelas quando se fala em 7 somente. Mas parece-me que estes deveriam dizer não que a 7ª é a esfera que contém o Cristo, mas que é a mais conhecida daqueles que o Cristo contém. Em nossa enumeração, a esfera 14, ou duplo 7, é a mais alta esfera da qual nós, da esfera 11, temos real conhecimento. Não somos ainda capazes de assimilar instruções do que se passa nestas esferas superiores à 14ª. Por isso dissemos que, apesar de que sabemos que o Cristo é onipresente naquela esfera, deve haver a necessidade de que ele pessoalmente seja de uma esfera pelo menos uma além, porque não há pedacinho de toda a circunferência daquela esfera onde ele não seja encontrado em presença. Se ele então contém aquela esfera no total em si mesmo, ele mesmo deve também ser produto do além. Assim, os 2 setes mais 1, isto é o máximo que conseguimos alcançar em nossos raciocínios sobre a instrução que temos recebido. Então dissemos que, ao se considerar isto, a esfera do Cristo é a esfera 15, que inclui em si mesma as 14 anteriores. Tudo isto dissemos, mesmo assim restringindo da definição da esfera 15, tanto em sua fronteira quanto em suas condições, porque delas nada sabemos, mas onde quer que seja a sua fronteira delimitada é da esfera 15 que são dados aquele poder e autoridade para aqueles que governam nas esferas abaixo. Este é o limite de nossa imaginação. Além disso, é para nós o grande desconhecido. Sou capaz, entretanto, de dizer-lhe uma coisa a mais e não interrompendo minha precaução. Devo estar sempre me resguardando de lhe dar suposições à guisa de conhecimento. Aí sim, aquele conselho dos altos poderes do qual lhe falei é o mesmo que se reúne para deliberações de era em era. Seus decretos são registrados às vezes nos registros terrenos, quando a revelação é feita por eles a quem seja capaz de recebê-los.
Assim, este conselho se reuniu quando o material foi concebido, Arnel. Sexta, 28 de fevereiro de 1919. Ele se reuniu novamente quando o homem chegou e atravessou a câmara do longo sono e do lento despertar para o amanhecer brilhante da atividade suscetível. E pela primeira vez vislumbrou os reinos das futuras conquistas para ver o que faria. Este ou algum conselho delegado destes talvez notou a passagem da Atlântida e nas eras posteriores. Estes tempos de tensão, quando algum novo elemento da grandeza potencial do homem trabalhou em sua luta pela autoafirmação, na contabilidade do progresso futuro da raça, o recente ímpeto que foi dado à sua ciência dos fenômenos veio do mesmo reino distante. Os homens pensaram que esta fase coroava a sabedoria das eras antes deles, mas não é encontrada uma finalidade neste ordenamento do que é material, e o progresso real ainda continua em seu caminho, pois não é aqui a cidade da coroação, mais longe, nas alturas além. Vocês apenas acabaram de transitar pelo vale e ajuntaram os seixos das correntes por onde passaram. Trazem-nos novamente para a visita ao lapidador. Isto será um dia, e ele polirá aquelas pedrinhas até ficarem brilhantes e lindas como a coroa real. Mas ele não reside no vale, nem entre as escarpas, onde está seu caminho agora, mas acima, entre os altos planos, onde a luz atinge em cheio e aquece. Aqui é o pórtico do Palácio Real, onde habita o rei e sua corte, mas ele está em ação no serviço ativo no caminho abaixo, ali embaixo, com suas meríades, onde ele mais uma vez anda invisível pela terra, e em sua trilha marchamos. Nós, os que falamos a você, fazemos o trabalho que nos foi dado para ser feito. Pergunta. Eu entendo você corretamente, Arnel, mas quando diz que o Cristo está atualmente no plano da terra e que você e muitos outros recebem ordens dele? Pergunta. Resposta. De quem mais receberíamos? Pergunta. Perceba, você, meu filho. As marcantes forças trabalhando, e julgo tudo de forma justa. Sua ciência, intoxicada por sua própria exalação, acaba de dar mais um salto e tornou etéreos os materiais. Isso contra estes mesmos preceitos que apareceram. Sinais e maravilhas de diversos tipos são contados, e o que antes era um sussurro agora dá espaço às exclamações. Olhe em torno e verá, refletida nas águas sobre a terra, as faces sorridentes de nossas meríades, todos a trabalho e sempre ocupados. Estamos silenciosos, mas vocês nos escutam. Somos invisíveis, mas nossos dedos fazem ondular cada onda. Os homens dizem que não nos sentem, mas mesmo assim nossa presença os envolve e ficamos felizes de estarmos cutucando com os seus dedos em cada torta que fazem. Nós não roubamos suas ameixas, mas a torta é mais doce por nossa contribuição. Um funileiro deixou sua vasilha de estanho sobre o assento onde havia comido sua refeição da noite, lá fora na varanda de sua cabana, e foi para a cama, esquecendo-o ali. O velho gato, na escuridão, veio e encontrou a comida que ele deixara e comeu, e usou como cama a vasilha onde havia achado tamanha iguaria. Mas ela estava estranhamente dura e muitas vezes virou para fazer daquilo um lugar mais de acordo para dormir. Mas nada mais fez que polir aquela tigela em seu pelo macio até que brilhasse como nunca. Ao amanhecer, o funileiro saiu e, sob a luz do sol, o instrumento brilhou como um prato de ouro. Agora, disse o funileiro, aqui há acontecimentos estranhos. A carne se foi, mas o instrumento ficou para mim. Aquela carne indo embora diz, ladrão, mas o instrumento fica, polido brilhantemente.
grita: bom amigo, mas sendo um homem de mente racional, parece-lhe que a solução do fato estava assim colocada. Eu mesmo comi a carne, e enquanto bebi minha caneca de cerveja, eu meditando nas estrelinhas e outros altos temas, poli usando minha jaqueta, ajuntando os fios das nuvens como um homem de cabeça faria. E que vem o gato para verificar. Veja você, gato, não é isto um instrumento brilhante, não fui eu, seu mestre, que o poli pergunta, ou se for de sua sabedoria felina, digam-me quem. E o gato responde: eu, reprimindo o término de seu miau, sendo um gato cauteloso, pois no instrumento já havia visto seu rosto refletido. E o funileiro disse: pobre besta muda, é bom que seu mestre tenha sabedoria e a voz para falar. Então pegou seu instrumento e com orgulho colocou-o sobre o canapé para que sua esposa o visse. Mas ela olha para fora da janela e somente diz: o gato se pôs a dormir, sabe, o gato sempre foi. E suponho nesta sua parábola, Arnel, que você seja o gato. Perguntou. Resposta: apenas um fio do cabelo do gato, meu filho, mas apenas um cabelo eu sou, nada mais. Arnel. Segunda, 3 de março de 1919. Nosso primeiro tema a tratar, depois do estágio onde fiquei chamado a tomar parte do empreendimento, era o da clarificação destas esferas inferiores. Todos eles estiveram em contato com a Terra recentemente, foi dada de sua orientação em épocas anteriores. O inverso também é também fato, isto é, que receberam em sua composição e contribuição conforme a Terra fez de geração em geração. Isso necessariamente porque as esferas são recrutadas da Terra e estes mais próximos à Terra mais imediatamente. Conforme as pessoas chegam pelo porto da morte, são, como sabe, recolhidas pela mão e ajudadas a clarear as visões da vida. Velhos erros são lentamente purgados, uma nova luz é gradualmente aceita e assimilada. Mas tenha sempre em mente que não há leis rígidas conduzindo a vida, nem na terra nem nos céus. O livre-arbítrio é sagrado e é operante, contínua e universalmente. Foi em consequência deste elemento, este supremo fator, por sua presença nas esferas, que aconteceu o processo de purificação destes que chegam, que eles também receberam em si mesmo certo grau de falha. A maioria dos erros assim trazidos tem sofrido um processo de transmutação para elementos beneficentes e bons, mas não totalmente. Este mesmo livre-arbítrio, tão fugaz em lógica e em todos os vínculos, em qualquer caso, tem permitido que enganosas partículas erráticas misturem-se na vida destas esferas e permaneçam suspensas em suas atmosferas. Este elemento acumulou-se, não atingindo nenhuma proporção séria, e no curso ordinário das coisas teria sido deixado para o desenvolvimento das futuras épocas, mas nesse exato momento não era bom fazê-lo, por esta razão. A tendência do desenvolvimento humano tem sido para baixo e para cima, para frente e para dentro da matéria. Foi pelo propósito de Deus, a saber, que ele se manifesta em detalhes de forma, fenomenalmente, porque desta maneira foi estabelecido nos baixos. Os elementos de eu aumentaram em maior medida que o recebimento dos espíritos que foram despejados na terra eram capazes de absorver, assimilar e transmutar. Foi então necessário que em nosso caminho para a Terra classificássemos estas esferas, e isto fizemos como preparatório para as nossas operações mais intensificadas na própria Terra. Pergunta: por que mais intensificadas? Resposta: a Terra é sempre operada destes reinos. Serve para uma intensificação destas operações, um acesso de vontade dinâmica de tal grau e ímpeto que poderia servir para mandar um aro girando descer seguramente o mais íngreme declive, dar a ele a partida para retorno para cima. No seu caminho para frente, em direção aos picos através do vale, isto foi agora realizado e a ascensão está bem iniciada. Por isso agimos como uma película de composição gelatinosa age sobre um barril de vinho. À medida que descemos cuidadosamente, uma nuvem de trabalhadores firmes, sempre vigilantes e curiosos e muito ligados entre si, penetramos em todos estes elementos discordantes conosco e abaixo de nós, para baixo, sempre para baixo, em direção à terra. Isto continuou por gerações passadas, enquanto nós, sendo constantes em nosso movimento e irresistíveis
Diminuímos o espaço entre nossa ordem tão distante, tão distantemente espraiada e o plano da Terra. Estes elementos entre nós e vocês ficaram cada vez mais concentrados em seu conteúdo. Devagarinho começou a planar sobre a Terra como um vapor denso totalmente em movimento, sempre se tornando mais desvariado e frenético. Como os elementos dos quais foi composto empurram-se um ao outro, querendo espaço. Esta comoção aumentou e se estendeu à medida que pressionávamos mais fortemente em torno da esfera da Terra. E sempre mais e mais ele se misturava na vida da Terra e nas limpezas, até que finalmente extrapolou toda a camada etérea circundante e tornou-se do computo do mundo dos homens. Atrás, sobre nós, olhando para cima, vimos os céus levados deste vapor que se elevara por eras e estavam mais brilhantes, mais lindos por causa de sua limpeza. Abaixo de nós, onde o mesmo vapor tinha compelido. Bem, meu filho, preciso alongar o assunto? Pergunta. Aquele que estiver entre os que têm olhos de ver, pode ver os efeitos de nossas operações. Cada vez mais potente nesses poucos séculos passados. Seria simplório realmente que dissesse hoje que não vê nosso trabalho em seus efeitos. Mas quando estas forças terríveis surgiram no cinturão de sua atmosfera para emprestar uma frase de suas ciências, então nós, ainda em busca delas em seus passos, também investimos duramente em seu encalço. Aqui estamos, chegados e de posse do campo finalmente. Mas meu filho, tem sido uma longa e severa batalha das forças. A longa e severa e feroz algumas vezes, meu filho. Nós a temos vencido pela boa camaradagem da humanidade de nossa raça. E suas mulheres todas tão maravilhosas para nós que temos em tempos frequentes nos surpreendido pela nossa alegria em achar tal índole na nossa raça feminina. Bem, vocês sofreram, vocês da terra, extremamente, e nós os amamos mais por isso. Mas saiba, meu filho, se atuarmos diretamente e pesado na briga, também tivemos nossas feridas, nem poucas, nem desprezíveis. Também sofremos com vocês e ficamos felizes pelos que sofremos quando nos aproximamos bastante para ver como estavam sofrendo também tanto. Isto ajudou-nos enquanto ajudávamos vocês, a ambos. Ajudou-nos muito ver tudo isso. Pergunta. Você está falando agora da Grande Guerra, Arnel? Resposta. Dela como um clímax, mas sempre numa força crescente. Como já disse, esta guerra é a continuação dos tempos passados. Seus martírios têm sido muitos, em muitas fases a guerra atravessou. Você estranharia se eu dispusesse todas no total. Menciono apenas algumas destas fases: a fase religiosa e teológica, artística, política e democrática, científica, a fase guerreira que entrou em voga neste último milênio para absorver quase todas as dinâmicas em sua goela ampla e aberta. Mas vencemos juntos e agora juntos caminharemos para cima nos caminhos celestiais, em direção aos picos iluminados pelo sol à frente. O vale está para trás de nós, na penumbra. Bem, pegamos nosso pessoal e voltamos nossas faces para cima, e daqueles picos cai nos nossos membros marcados pela guerra uma centelha que faz nossas feridas serem galardões sobre nossos peitos e braceletes em nossos pulsos, e nas nossas vestimentas rasgadas e sujas laços de filigrama maravilhosamente traçados, porque nossas feridas são feridas honoráveis, e nosso vestuário testemunho de nossos feitos. E nosso grande como um capitão é o Cristo, que sabe que a batalha é sempre com ferimentos também. Minhas bênçãos, meu filho. Não estou triste essa noite, mas a batalha ainda é ligeiramente silenciosa para mim hoje. E em mim ainda movimenta-se o lema celeste. E minha mão crispa-se forte nas vezes que penso nisto e no que fizemos. E mais ainda no que vimos e das lágrimas que enxugamos por vocês na terra, meu filho. Sim, estivemos em pranto mais vezes que uma nós estivemos. E estaremos mais ainda, porque tínhamos a visão clara dele que nos guiou. E sua pobre visão estava turva com a névoa, então viram-no, mas de forma obscura, quando não na escuridão total. Lamentamos por vocês todos, meu filho, por causa da mesma coisa. E
E apesar de ser através de nossas lágrimas, em resposta às suas, nós os observamos maravilhados, e não com pouco temor, por vê-los lutar assim. Mas, ó, como lutaram vocês, filhos dos homens! Digo que ainda estamos maravilhados, e ainda pensamos uns com os outros que vocês também foram guerreiros do mesmo rei, capitão, como nós mesmos. Então entendemos e ainda lamentamos, regozijamos-nos, e nos voltamos a ele, onde ele estava comandando, e fiz nossa reverência a ele ao seu lado. Minhas bênçãos, não posso seguir adiante, meu filho, minhas bênçãos a você, e aos meus irmãos, homens da terra, meus cumprimentos com grande amor e bênçãos, Arnel. Quarta, 5 de março de 1919. O que lhe passei, meu filho, é uma parte do empreendimento até onde estiver, por mim mesmo e do meu conhecimento pessoal. Passei-lhe uma visão geral e não em detalhes. Vou falar-lhe agora sobre alguns dos eventos dos quais fui testemunho durante o tempo de nossa progressão em direção à terra e à nossa chegada. Mas iniciarei contando-lhe isto. Nossa descida operativa era contínua e irresistível. Não houve descanso, a atenção não foi afrouxada. A proximidade de nossas fileiras nunca foi destruída. Nada vindo de baixo poderia nos aquebrantar. Mas os detalhes individuais não foram constantes. Falo em palavras terrestres e uso suas ideias quando digo que nossas variadas companhias eram, de tempo em tempo, aliviadas. Então recorriam a seus caminhos para cima, não descansarem em seus próprios lares por um pouco, ou fazer alguma expedição mais suave ou menos extenuante nos reinos livres dos céus de Deus. Porque o empreendimento lançado em direção à Terra era local e, em comparação espacial, muito pequeno. O campo total de nossas operações apenas preencheu um minúsculo grão do canto mais exterior do cosmo material. O seu significado era espiritual. Eu já disse que o efeito da limpeza da Terra foi sentido até mesmo naquelas esferas mais afastadas da Terra. Mas este efeito estava começando a ter extensão mais ampla e foi sentido até mesmo em outros planetas, de tal forma que alguns de seus habitantes experimentaram uma sensação de encolhimento. Alguns ficaram confusos ou atordoados por esta causa, não sabendo sua origem. Em outros mundos, a origem foi sentida e a Terra foi tido como problemática e membro problemático da confraria planetária, sendo estes mais avançados espiritualmente. Se nós que conhecemos a Terra por seus reais habitantes não tivéssemos tomado a rédea do problema nas mãos, ele teria sido tratado por iniciativa daqueles planetas. Estes que ficaram tão envolvidos e que alcançaram a arte de intercomunicação já tinham começado a troca de conselhos. Seus motivos são muito nobres e espiritualmente elevados, mas seus métodos são próprios da evolução deles e não são os que a Terra entenderia. Teria sido tão severos que fariam chegar ao ponto de acontecer uma negação de Deus, que faria vocês serem lançados de volta a vários séculos, juntamente com quando vocês mais precisavam um empurrão para a frente. Pense nisto quando estiver com problemas por pensar no sofrimento daqueles que conduziram o mundo nesta centena de anos passados e nestes que conduzem hoje. Mas foi feito saber a estes mundos planetários que o Cristo tomou as rédeas e então ele sumariamente ofereceram-lhe sua ajuda suplementar. Isto ele aceitou e as tem usado com reservas. Apenas para dizer isto, ele tem enviado para nós de suas virtudes numa corrente de poder que reforça a nossa. Assim nos tem sustentado com grande força e assim também a luta tem sido encurtada. Todas estas poucas coisas em mente. Entretanto, quando lhe conto de nossos afazeres com mais detalhes, estes eventos são tais que servirão para ajudá-la a entender algo da história passada do ponto de vista causador. Nos tempos futuros, os homens estudarão a história, mas por sua face íntima, e então será capaz de correlacionar os eventos exteriores do progresso do mundo de forma mais compreensível que no caso presente. É tão estranho que os homens tenham dado tão pouca conta de nós e de nossos trabalhos, porque vocês habitam bem espalhados sobre a terra e bem amplos espaços inabitados. Ainda assim são
Ainda assim vocês são poucos no total. Nós rodeamos a terra por todos os lados, e nossas fileiras se espalham para cima através das estepes e dos céus agrupados em andares. Somos muitos, e cada um de nós de maior poder que a maioria de vocês. A luz da aurora mandará seus raios para cima, nos buscará em nossos lugares escondidos entre a luz e o brilho das esferas. Então a terra sentirá menos solidão enquanto vagueiam na pradaria do espaço. A terra saberá naquele dia que sobre todos aqueles prados fadas brincam e doentes pulam de alegria, que a terra não está só, mas é um só junto às miríades de redimidos da terra que alinharam a raça humana com aquelas distantes que habitam em alguns planetas que são vistos numa noite clara e outros que não são vistos por vocês na terra, nem serão até que vocês saiam de sua correnteza humildes e naveguem com seus barcos em direção ao mar aberto para a grande expansão, em direção à região do Sol Poente, Arnel. A vida além do véu, Reverendo George Vale Owen.